Esses dias eu estava vendo uma discussão sobre religião e eu percebi um negócio que honestamente acontece praticamente toda vez que esse assunto aparece. Não importa como a conversa começa, né? Pode começar falando de filosofia, de moral, de sofrimento humano, de sentido da vida, sempre chega naquele ponto clássico, né? Que é: se Deus é bom, por que que o mal existe? E eu acho interessante como normalmente essa pergunta vem quase como um encerramento para essa situação, né? Para esse questionamento. Como se a existência do sofrimento fosse incompatível com qualquer ideia de Deus. Porque realmente, quando você olha para a realidade, existe coisa demais que parece não fazer muito sentido. Existe tragédia, existe injustiça, existe sofrimento absurdo acontecendo com gente que aparentemente não fez nada para merecer aquilo, né? E eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já olhou para alguma situação e pensou: ah, cara, se Deus existe, por que que isso aqui tá acontecendo? Só que quanto mais eu fui pensando nisso, mais eu comecei a perceber que talvez essa pergunta esteja atacando uma ideia muito específica de Deus. Uma ideia que é extremamente simplificada, né? Quase como se Deus fosse uma entidade cuja função seria somente impedir o sofrimento humano de forma imediata. Como se a existência da dor automaticamente anulasse qualquer possibilidade da transcendência, né? Qualquer possibilidade de encontrar com o divino. Só que a realidade claramente não é desse jeito, né? Ela não funciona assim. E eu acho que foi justamente aí que eu comecei a entrar numa reflexão muito mais interessante do que a discussão religiosa em si, né? Porque no fundo eu não acho que essa pergunta fale só sobre Deus. Eu acho que ela fala sobre a forma como o ser humano percebe a própria existência. Porque pensa comigo uma coisa, como alguém saberia o que é felicidade se a tristeza nunca existisse? Mas pensa nisso de forma literal mesmo, né? Se você nunca tivesse sentido vazio, perda, medo, angústia, solidão, frustração, a felicidade ainda seria felicidade? Ou aquilo simplesmente viraria o estado normal da existência? Porque quanto mais eu penso nisso, mais eu tenho a impressão de que o ser humano percebe tudo através de contrastes, né? Você percebe o silêncio porque o barulho existe. Você percebe o conforto porque o desconforto existe. Você percebe paz porque tem caos, né? Você percebe a segurança porque existe o medo. Você percebe presença porque existe ausência. E talvez isso não seja só emocional. Talvez isso faça parte da própria estrutura da consciência humana. Né? Porque imagina uma realidade onde absolutamente nada muda, né? Não existe dor, não existe perda, o medo não existe, a frustração não existe, o vazio, a dúvida, nada disso existe. Não existe nada que seja capaz de romper o estado normal das coisas. A princípio parece lindo, perfeito. Porque obviamente ninguém gosta de sofrer, ninguém quer sentir dor, ninguém quer perder alguém, ninguém quer passar por vazio existencial, angústia, depressão, qualquer coisa desse tipo. Só que depois de um tempo começa a surgir uma pergunta meio estranha, que é: se nada muda, você ainda percebe alguma coisa? Você sente de fato alguma coisa? Porque a felicidade não parece ser um estado permanente, e nem é na verdade, né? Ela é muito mais uma percepção momentânea de mudança, né? Um rompimento de estado. E é por isso que eu sempre achei estranho quando alguém pergunta: ah, você é feliz? Como se a felicidade fosse uma característica fixa da pessoa. Você não é feliz permanentemente, da mesma forma que você também não é triste permanentemente, né? Você sente felicidade em determinados momentos, ela simplesmente acontece, né? E talvez ela seja percebida justamente porque existe o contraste, né? Porque se tudo fosse felicidade o tempo inteiro, aquilo deixaria de ser felicidade, viraria simplesmente o estado normal das coisas. E quando alguma coisa vira um normal absoluto, ela deixa de ser percebida conscientemente. E talvez isso vá muito além da emoção, né? Talvez a própria consciência humana dependa disso. Porque a consciência parece nascer justamente da percepção de diferença. Quando você percebe mudança, você percebe uma existência, né? Quando você percebe contraste, você percebe que existe significado nas coisas. E talvez seja exatamente por isso que a dor afeta tanto o ser humano. Porque ela rompe o estado normal das coisas de forma extremamente agressiva. A dor obriga a consciência. Você pode passar meses vivendo no automático, mas basta uma perda forte, um medo muito grande de alguma coisa, uma ruptura, uma tragédia, até mesmo uma crise existencial, né, para a pessoa simplesmente começar a enxergar a própria vida de outra forma. Ela começa a questionar tudo, ela começa a questionar as coisas, né? E eu acho que isso explica até porque o sofrimento muda tanto as pessoas.
né? Depois que alguém passa por determinadas experiências, ela nunca mais enxerga a realidade da mesma forma, porque o sofrimento altera a percepção. E aí entra um ponto importante, porque eu sei que muita gente interpreta errado esse tipo de reflexão, né? Quando eu falo disso, eu não tô tentando dizer que o sofrimento é bom, eu não tô dizendo que tragédia é necessária moralmente, né? Eu não tô tentando romantizar a dor, por exemplo, né? A dor continua sendo terrível, né? Perda continua sendo horrível, né? O sofrimento continua sendo uma das coisas mais pesadas da experiência de estar vivo, né? Só que existe uma diferença enorme entre dizer, o sofrimento é bom, e dizer, a consciência humana parece depender da possibilidade do sofrimento. São duas coisas completamente distintas, né? Porque uma coisa é justificador, e outra coisa é tentar entender o que a existência da dor revela sobre a própria estrutura da nossa consciência. E honestamente eu acho que muita gente hoje vive tentando eliminar qualquer tipo de desconforto da existência. Só que talvez uma vida completamente anestesiada também destrua partes importantes da experiência humana. Porque pensa, numa vida sem medo, sem dúvida, sem ausência, sem perda, sem possibilidade de fracasso, sem vazio, sem ruptura, o que mais sobra da consciência humana? Porque até as maiores transformações pessoais geralmente nascem de algum tipo de tensão, né? Você percebe o valor de algo depois que perde. Você percebe que a estabilidade existe quando você passa pelo caos. Você percebe o amor depois que você passou solidão, você se sentiu carente, sozinho, né? Então você percebe a maturidade depois que você passa pela dor. E talvez seja justamente por isso que tanta gente hoje vive vazia, mesmo tendo conforto. Porque o conforto não necessariamente gera significado, né? Na verdade, às vezes o excesso de conforto gera anestesia, né? E eu acho que o ser humano procura significado muito mais do que o conforto em si, mesmo que ele não perceba. Só que o significado quase sempre nasce da tensão, de busca, do conflito, né? De ausência, da dúvida. E talvez seja por isso que as pessoas mais conscientes que você conhece normalmente passaram por algum tipo de sofrimento muito forte, né? Porque o sofrimento ele muda a perspectiva das pessoas. E eu acho que isso também explica uma coisa muito interessante sobre a própria religião. Porque quando as pessoas falam sobre Deus, principalmente sobre o Deus bíblico, né? Muita gente interpreta aquilo de forma extremamente simplificada, como se a Bíblia inteira fosse simplesmente um manual ditado diretamente por Deus, linha por linha, né? Palavra por palavra, letra por letra. Só que quando você olha para o contexto histórico, principalmente do Antigo Testamento, você percebe que aqueles povos viviam cercados de guerra, violência, fome, medo. Eles passavam por extremos, né, brutais, praticamente o tempo inteiro. Então, obviamente, a percepção que eles tinham do divino passava por isso também, né? Então, eu acho que muita gente esquece que ali também existem seres humanos tentando interpretar experiências espirituais dentro das limitações culturais e emocionais deles, né? Porque eu, particularmente, nunca consegui enxergar a Bíblia como um livro puramente mecânico, né? Pra mim, ela parece muito mais um registro de seres humanos tentando compreender algo maior do que eles mesmos, né? Os seres humanos são limitados, né? E eles interpretam tudo a partir da realidade em que se vive, né? A partir dos seus próprios olhos, né? Tanto que quando você chega no Novo Testamento, principalmente através da figura de Cristo, né? A figura de Jesus, essa percepção muda completamente, né? Porque a relação deixa de girar em torno de apenas força, punição, sobrevivência, e ela passa a envolver amor, compaixão, né? Perdão, sacrifício, né? São os pontos principais do cristianismo. E eu acho interessante isso, porque mostra justamente como a percepção humana do divino também muda conforme a consciência humana muda. Só que, novamente, eu não tô tentando transformar isso numa evangelização, né? Esse não é o ponto aqui. Porque no fim das contas, o que eu acho realmente interessante dessa discussão não é nem tentar provar Deus ou provar que Deus não existe. O que eu acho interessante é perceber como a consciência humana funciona. Porque talvez o problema do mal não destrua Deus necessariamente, né? Eu particularmente não acredito nisso. Mas talvez ele destrua só uma visão extremamente superficial da realidade. Uma visão de que existir deveria significar conforto permanente. Porque, sei lá, a vida nunca pareceu ser construída para isso. Ela parece muito mais construída para gerar percepção, né? E a percepção quase sempre nasce de diferenças, né? De contrastes. E talvez seja justamente por isso que consciência dói, né? Às vezes, e dói muito, dependendo da situação.
Porque, sei lá, no momento que você entende o que é luz, você inevitavelmente também vai entender o que são as trevas, né, você entende. E talvez uma consciência incapaz de perceber o mal também fosse incapaz de perceber o bem, né, porque sem esse contraste, talvez a própria experiência humana deixe de existir da forma que a gente conhece, né. E honestamente eu acho que é isso que torna essa discussão genuinamente interessante, porque no fim das contas, ela nunca foi somente sobre religião, sobre Deus. Ela sempre foi sobre o que significa estar vivo, estar consciente.